Capítulo 255, 31. Persistência de dados com Sclit em Flutter. Introdução ao Sclit. O Sclit é uma biblioteca em linguagem C que fornece um banco de dados leve baseado em disco que não requer um processo de servidor separado e permite que o acesso ao banco de dados seja feito por meio de variáveis locais. Sclit é um componente popular em sistemas operacionais de dispositivos móveis, sendo amplamente utilizado em Android e iOS, e por isso também é uma excelente opção para persistência de dados no Flutter. Introdução ao Sclit. O Sclit é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, RDBMS, contido em uma biblioteca sem contraste com muitos outros sistemas de banco de dados. O Sclit não é um sistema cliente-servidor. Isso significa que, ao contrário do MySQL, PostgreSQL e SQL Server, o Sclit não tem um processo de servidor separado. Sclit lê e escreve diretamente nos arquivos de disco. O Sclit é uma opção perfeita para aplicativos que precisam de um banco de dados leve, sem a necessidade de instalação de um sistema de gerenciamento de banco de dados, DBMS, separado. Ele é fácil de usar e requer pouca ou nenhuma configuração. Além disso, o Sclit suporta todas as operações de banco de dados relacional, como transações, triggers e consultas SQL completas. Persistência de dados com Sclit em Flutter. Flutter é um SDK de desenvolvimento de aplicativos móveis que oferece uma variedade de ferramentas e bibliotecas para facilitar o desenvolvimento de aplicativos. Ele oferece uma biblioteca chamada Scflit para integrar Sclit ao seu aplicativo Flutter. O Scflit é um plugin Flutter que permite realizar operações de banco de dados Sclit, como CRUD, Create, Readd, Update, Delete, consultas e outras operações de banco de dados. Ele fornece uma interface abstrata de alto nível para comunicação com um banco de dados Sclit. Como usar o Sclit no Flutter? Para começar a usar o Sclit no Flutter, você precisa adicionar a dependência Scflit ao seu arquivo pubspec.yaml. Pri maior que, dependências, Flutter, SDK, Flutter, Scflit, ANI, menor que barra pri maior que. Depois disso, você pode importar o Scflit em seu arquivo Dart, pri maior que, import package Scflit barra Scflit.dart, menor que barra pri maior que. Para criar um banco de dados Sclit, você pode usar o método OpenDatabase, que retorna um objeto database. Você pode usar este objeto para realizar operações de banco de dados. Aqui está um exemplo de como criar um banco de dados. Pri maior que, final future database igual OpenDatabase. Join a white jet databases path, apóstrofo my underline database.db, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Este código cria um banco de dados chamado apóstrofo my underline database.db. Se o banco de dados já existir, o Flutter abrirá o banco de dados existente. Se não, o Flutter criará um novo. Para criar uma tabela em seu banco de dados, você pode usar o método onCreate, que é chamado quando o banco de dados é criado pela primeira vez. Pri maior que, final future database igual OpenDatabase. Join a white jet databases path, apóstrofo my underline database.db, onCreate, db, version, return db.execute, create table my underline table e de integer primary key, name text, ponto e vírgula, version, 1, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Este código cria uma tabela chamada apóstrofo my underline table com duas colunas, id e name. Com o Sclit e o Flutter, você pode facilmente criar aplicativos com persistência de dados, tornando seus aplicativos mais robustos e eficientes. Com a biblioteca Scflit, você pode realizar todas as operações de banco de dados necessárias para o seu aplicativo, desde a criação do banco de dados até a realização de operações CRUD. Em resumo, o Sclit é uma excelente opção para persistência de dados em aplicativos Flutter, devido à sua simplicidade, eficiência e facilidade de uso. Com o Sclit, você pode criar aplicativos Flutter mais robustos e eficientes, que podem lidar com uma grande quantidade de dados de maneira eficiente.